Oi, gente! Mais um Mentes em Pauta com a Bia. Olha, hoje a gente vai trazer um assunto que são as 15 principais sintomas do TDAH em adultos. A gente já falou muito de TDAH, tem vários outros vídeos aqui no canal para vocês poderem acessar. Tem o TDA e comorbidades, tem TDA, tem mentes inquietas, tem vários. Mas hoje eu vou focar especificamente nos sintomas do TDA em adulto, que a gente fala muito em criança. Mas antes de eu começar, eu vou pedir para vocês, se inscreve no canal, aciona o sininho e compartilha esse vídeo se você gostar, com pessoas que você acha que vão gostar também, ou pessoas que você acha que pode ajudar com essas informações. Então vamos lá, gente. Hoje é muito simples. Os principais sintomas são 15 dos TDAs em adultos. Vamos lá. Desvia facilmente a atenção. Isso é muito característico. Por quê? Porque o TDAH, ele tem excesso de pensamento, excesso de emoções. Então, esse excesso de pensamento acaba fazendo uma grande confusão na cabeça e ele, às vezes, está conversando e se distrai com alguma coisa. É como se a mente de um TDAH fosse um satélite, uma antena parabólica, um satélite rodando e captando todos os estímulos ao redor. Por isso é tão difícil para ele manter o foco, por exemplo, numa conversa. É desastrado, desorganizado, derruba objetos, esquece compromissos. Também por excesso de informação. Às vezes o TDAH está fazendo uma coisa, passando de um lado para o outro, mas ele está pensando em outra coisa. Então ele derruba a cadeira, ele derruba o prato, ele derruba o suco, porque ele está sempre fixado em algum pensamento. O importante é que a gente entenda que o TDAH ele tem excesso de pensamentos. Por exemplo, o borderline já tem excesso de emoções. Então, um pouquinho diferente. Em geral, o borderline não é desastrado. O TDAH, em geral, é desastrado. Então, ele esquece chave, ele esquece coisas importantes, porque ele faz tudo no automático. Ele está com o pensamento aqui e está fazendo as coisas ao redor no automático. Então, muitas vezes, ele acaba esquecendo, se distraindo, derrubando coisas. Apresenta brancos durante uma conversa. O que é isso? Ele está conversando aqui com você e aí ele vai entrando uma série de outros pensamentos. Então ele desvia a atenção, aí ele continua conversando com a pessoa, fazendo aquele mas ele já não está ouvindo. Então é muito importante que ou o TDA tenha a sinceridade de falar, perdão, eu me perdi aqui nos meus pensamentos, dá para você repetir? Ou então você falar, fulano, olha para mim, tô falando com você, hello, mar te chamando, trazer a pessoa de volta. É muito importante que ele tenha essa habilidade enquanto ele não tem esse domínio. Interromper a fala do outro, isso também é muito comum, é impulsividade. Então é comum o TDAH adulto estar falando com alguém e aí no meio da conversa ele fala, tá, mas e fulano? Ele lembrou de fulano porque ele está pensando no fulano. Eu falei, e fulano, você está sabendo de fulano? Então a pessoa está conversando, ele não espera a pessoa concluir. Isso às vezes é muito chato, parece uma falta de educação, parece uma desconsideração, mas é um sintoma do TDAH. Comete erros de fala, leitura ou escrita. Por quê? Pelo excesso de velocidade, ele pode escrever tão rápido que ele come sílabas. Ele pode também ter dislexia associada ao TDAH, e aí ele tem dificuldade de pronunciar determinadas frases, de algumas palavras, trocar palavras, e às vezes muita dificuldade em ler ou escrever. Isso a gente sempre tem que ficar atento. Mas por si só, pela velocidade, a escrita pode ter essas letras ou essas sílabas comidas. Presença de hiperfoco. O que é isso? O TDAH ele tem dificuldade de se concentrar, mas em compensação, quando ele gosta de alguma coisa, ou seja, ele tem tesão por alguma coisa, e essa coisa faz com que libere dopamina no cérebro dele, ele faz o que a gente chama de hiperfoco, ou seja, ele consegue se concentrar muito mais na média do que os outros. Então é muito comum o TDAH ter muita dificuldade em algumas coisas e num assunto específico ou num talento específico dele, ele ter o hiperfoco que faz com que ele se desenvolva muito melhor, porque ele consegue ficar horas e se dedicar profundamente àquilo. É por isso que eu gosto de falar que ele tem instabilidade de atenção. Ou ele é muito ligado em alguma coisa ou ele é muito disperso para tudo. Isso é o tal do hiperfoco. Mexe e remexe na cadeira, balança os pés e rabisco. Isso principalmente se o TDA adulto que é mais inquieto. Por exemplo,
Eu tenho uma dificuldade grande de me manter aqui paradinha nessa cadeira aqui, tá? Porque eu tô sempre rodando, sempre fazendo um barulhinho, mas a gente vai treinando, a gente aprende que cruzar a perna é melhor, para as pernas não ficarem sozinhas e balançando. Isso é uma questão que a gente vai treinando e vai conseguindo esse domínio da nossa consciência sobre o nosso cérebro. O TDAH é uma alteração do cérebro, não da nossa consciência. 8. Faz várias coisas ao mesmo tempo, termina poucos. É aquela coisa impulsiva. O TDAH ele quer fazer várias coisas e ele acaba não dando cabo de terminar as coisas. Então, uma pessoa muito bacana para iniciar projeto, para ter ideias, mas é muito deficitária em cumprir essas ideias até o fim. Então, isso é um grande desafio para o TDAH, ter persistência. 9. Fala sem parar, monopolizando os assuntos, principalmente os TDAs mais hiperativos e impulsivos. Os mais desatentivos nem tanto. Então é como se ele falasse compulsivamente, e que é algo que tem que ser muito bem trabalhado, porque isso impede ele do outro se expressar e desfavorece um diálogo harmonioso, né? Porque o diálogo harmonioso, duas pessoas falam, duas pessoas são ouvidas. Então ele pode, de forma impulsiva, se mostrar uma pessoa mal educada no sentido de falar e não saber ouvir. Isso é uma coisa que tem que ser muito trabalhada. 10. Baixa tolerância à frustração ou à rejeição. É interessante porque nesse aspecto que muitas pessoas acham que o TDA é muito parecido com o borderline, não é. Por quê? Porque a baixa tolerância à frustração ou à rejeição do TDA é muito mais relacionado às suas ideias, ao seu processo cognitivo, ao seu processo intelectual. Já o borderline, ele tem essa sensação de frustração, de rejeição, muito mais ao afeto, à afetividade. O TDAH sofre muito mais quando uma ideia dele é rejeitada ou não compreendida. O borderline sofre muito mais quando o afeto dele não é aceito ou não é correspondido. Mas existe essa intolerância à frustração e à rejeição. 11. Impaciência, irritabilidade e oscilação de humor. Isso acontece porque um cérebro muito veloz, ele acaba sendo um cérebro que se desgasta mais, tem maiores níveis de ansiedade, de irritabilidade. É como se ele fosse a 200 km por hora e aí ele está com uma pessoa que é uma pessoa que vai a 80 e é normal que ela vá a 80, então ele acha tudo muito lento, é como se aquela pessoa fosse lenta, como se aquela pessoa não estivesse entendendo o que ele estivesse falando. Então isso pode criar alguns problemas muito chatos de irritabilidade, pode criar de irritação, né, de impaciência com a velocidade dos outros e oscilação de humor, porque ao não ser compreendido nas suas propostas, ele acaba ficando mais fechado e se recolhe ou ficando até meio murchinho, né? Então isso é muito importante que ele entenda que a velocidade dele não é a velocidade dos outros, para que ele possa entender que não é que o outro esteja rejeitando, o outro não captou o que ele está querendo dizer. E é muito comum o TDAH conversar com você e falar de coisas que você não tem noção, mas na cabeça dele, ele está pensando naquilo. Então ele fala para você, não é? Que coisa, aquilo que aconteceu? Aí você fala, o quê? Que coisa, o quê? Não, aquele negócio que aconteceu. Aí eu falo, não, mas do que você está falando? Aí você fala, não, do fulano que eu vi agora. Eu falo, não, você viu, eu não vi. Então, assim, é como se ele tivesse com um filme de tudo que está acontecendo com ele, passando aqui na mente dele. Só que tem que os outros não, né? Número 12. Tendência a se envolver em situações de risco. Por que isso? O que faz o TDAH funcionar menos? Menor quantidade de dopamina no lobo frontal, que é o grande harmonizador das atividades cerebrais, do raciocínio, do planejamento. Como o TDAH nasce com esse lobo frontal funcionando menos e com níveis mais baixos de dopamina, ele busca situações de risco que acabam por liberar dopamina e também noradrenalina, que na falta da dopamina o cérebro funciona ali com genérico,
com a noradrenalina, se a gente pudesse dizer. Então, ele busca situações de risco justamente para ter esse nível de dopamina e noradrenalina mais alto para poder melhorar esse funcionamento global do cérebro. 13. Tendência a compulsões, comida, compras e drogas. O porquê? As compulsões, elas vêm exatamente da falta de dopamina. Tudo que é compulsão, seja por drogas ou por comportamentos, faz o organismo liberar dopamina e isso faz com que você tenha um prazer imediato. Logo ele passa e você precisa mais. Então, como o TDAH tem essa tendência a ter menos dopamina, ele fica mais predisposto às compulsões. 14. Baixa autoestima. Principalmente porque o TDA, quando não sabe que é TDA e vai sofrendo sem entender por quê, ele acaba se achando totalmente inadequado. Por que as pessoas viram a cara para ele? Ele não saca que é porque ele impulsivamente interrompe uma conversa, que ele impulsivamente não ouve o que o outro está dizendo. Então, ele acaba não entendendo e ele acaba achando, bom, eu devo ser uma pessoa estranha e realmente é uma porcaria. Então, ele acaba se dando esse rótulo e que vai ser muito ruim para ele. 15. Prejuízos na vida afetiva, social, profissional e acadêmica. Tudo em função dessa desatenção, dessa impulsividade, dessa hiperatividade. Principalmente profissional e acadêmica, ele começa uma profissão, troca, não está satisfeito, qualquer dificuldade já passa para outra. Quer dizer, ele está sempre em busca, é inquietação, é impulsividade. Na vida afetiva e social, é essa incapacidade de se expressar de maneira adequada, organizada, ouvir o outro, ser ouvido, deixar claro suas ideias. Então, isso tudo vai formando um grande bolo. Mas tem como se tratar, tem como melhorar. TDAH é sempre uma pessoa do bem, de bom coração, adora bichinho, adora velhinho e consegue dar a volta por cima. E se você quer saber mais sobre TDAH, tanto de criança, de adulto, se inscreve lá no Clube Mentes, porque eu fiz uma masterclass que levou 3 etapas, 1 hora cada uma, detalhando tudo, desde o início, de onde vem, tratamento, o que a gente faz, o que não faz. São 3 aulas para falar de um único assunto. Então, se inscreve lá no Clube Mentes, você pode ir lá na minha bio no Instagram, AnaBeatriz11, e acionar o link do Clube Mentes. Lá você vai ter masterclass, lá você vai ter cine e comportamento, a gente debatendo sobre filmes, lá você vai ter todas as minhas lives com mapa mental para organizar o conhecimento, resumidinho para você gravar o conteúdo. Vai ter lives inéditas e muito mais. Se eu fosse você, eu não perdia, passava lá. E também, se você é um mente maníaco como eu dava uma olhadinha na minha loja virtual, que é www.mentesdabia.com.br. Lá, para você que gosta de cérebro, de mente, de comportamento, tem muita coisa bacana para se presentear e para dar de presente para quem também curte ser um mente maníaco. Um beijo, gente. Até a próxima.